Hoje nós vamos falar na aula sobre variabilidade genética. Então, quando nós falamos sobre variabilidade genética, são todas as alterações das características que a genética proporciona na formação dos indivíduos. Então, conforme está dizendo aí, é um termo utilizado para referir-se aos diferentes alelos, que são formas alternativas de um gene que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Esses cromossomos estão existentes nos indivíduos de uma espécie. Essa variabilidade determina as diferentes características dos indivíduos, ou seja, é responsável por propiciar a variação fenotípica naquela espécie. A variabilidade genética é fundamental para a ocorrência da seleção natural. Sem ela, a evolução não seria possível. A ocorrência de diferentes alelos em uma espécie e é resultado principalmente de mutações. Então vamos dar uma olhadinha no que nós falamos até agora. Então aqui está a imagem de um cromossomo. Esse cromossomo se localiza no núcleo da célula, estão aparecendo aqui do lado esquerdo da tela. E esse cromossomo ele é formado por braço, centrômero, DNA e o gene que se localiza no interior do cromossomo e os cromossomos no núcleo da célula. O que é essa variabilidade genética? A variabilidade genética, também chamada de biodiversidade molecular, pode ser definida como a variedade de alelos presentes nos indivíduos de uma determinada espécie. Isso significa que os organismos de uma espécie apresentam diferenças na composição de seus genes. Diferenças essas que determinam também variações em seus fenótipos. Genótipo é aquilo que o indivíduo traz consigo de herança de mãe e pai, ou herança paterna. E a variação fenotípica, as variações são aquelas que nós podemos enxergar no indivíduo, a aparência dele. Tudo isso está ligado a essa estrutura que nós estamos mostrando aqui, ou seja, moléculas de DNA. DNA, fita dupla, ligada por bases nitrogenadas. A diversidade de alelos, que são pares de genes, dos indivíduos da mesma espécie, é o que chamamos de variabilidade genética. Ou seja, a cor dos cabelos, a cor dos olhos, a cor da pele, a estatura ou altura, a voz, por exemplo, são características presentes nos seres humanos que nos fazem compreender rapidamente que temos variações fenotípicas em relação aos outros. Vale destacar, no entanto, que a variabilidade genética promove alterações no fenótipo. Entretanto, algumas dessas variações não ocorrem em resposta às diferenças genéticas, e sim à influência do meio, ou seja, a ação da luz, o modismo, fazendo com que o indivíduo coloque cor no cabelo, cor nos olhos diferenciados e assim por diante, onde tem a influência do meio em que ele vive. A variabilidade genética pode ser quantificada
analisando-se a porcentagem média do LOC, ou seja, locais dos cromossomos onde está um gene, que são heterozigotos. Então, de ação ou influência do meio, nós temos aqui uma imagem de uma moça colocada aqui, onde parte da pele sofreu ação, parte da face sofreu ação do sol, da luz solar, e ativou a melanina, fazendo com que parte da pele ficasse mais escura. Isso é o fenótipo dela. É lógico que é só uma demonstração, a pele, o rosto ficou todo assim, da mesma cor, para a pessoa não ficar colorida, é lógico. Agora nós vamos falar sobre mutação. A variabilidade genética é conseguida principalmente quando um processo de mutação leva ao surgimento de novo alelo ou novos alelos. A mutação leva à mudança na sequência de nucleotídeos que compõem o DNA, o ácido desoxirribonucleico. E mesmo que essas mudanças afetem apenas uma base em um gene, os impactos no indivíduo podem ser significativos, visualizados claramente. A mutação é uma importante fonte, portanto, de variabilidade. Como a mutação ocorre ao acaso, não podemos prever que sequência ou qual sequência de DNA será afetada, nem se essa alteração será benéfica ou maléfica para o organismo. Em alguns casos, a seleção natural promove a retirada rápida de alelos danosos da circulação. Entretanto, quando são recessivos, esses alelos podem permanecer por várias gerações, mesmo que provoquem o desenvolvimento de características desfavoráveis nas gerações. Por quê? Porque o indivíduo ele pode ser heterozigoto, ou seja, ter um gene dominante e um recessivo. Então, ele não pode ser afetado, mas tem o gene danoso no organismo. E esse gene não vai aparecer no indivíduo, vai se manifestar nas espécies seguintes. No caso das alterações benéficas, eles tendem a permanecer na população, uma vez que podem aumentar a chance de sobrevivência do indivíduo e, desse modo, garantir sua passagem aos descendentes. Então, está aqui uma demonstração de ação do meio, coloração dos cabelos, né? Uma modelo vai colorir os cabelos de várias formas, de várias maneiras, para mostrar a ação do ambiente no fenótipo, naquilo que a gente pode ver, que a gente pode enxergar. Tudo que nós estamos falando de genética está ligada à reprodução sexuada. Por falar em reprodução sexuada, é aquela em que necessita de gametas. Então está aqui a imagem mostrando a união dos gametas, a corrida dos espermatozoides, que são os gametas masculinos, para chegar até o óvulo, que é o gameta masculino, onde um só vai fundir esse óvulo. Os demais serão eliminados. A reprodução sexuada promove variabilidade
por combinar os alelos de diferentes formas. A reprodução sexuada é também responsável por promover a variabilidade genética. Entretanto, diferentemente da mutação, ela não produz novos alelos. A variabilidade, nesse caso, é resultado da combinação dos diferentes alelos, que rearranjam, de diferentes formas. Isso acontece devido a três mecanismos. O processo de crossing over, que ocorre durante a meiose, a segregação independente dos cromossomos na formação dos gametas e a fecundação, que garante a união de gametas de indivíduos diferentes da espécie. Herança do sexo. Vamos falar especificamente dos cromossomos sexuais. Então, em condições normais, qualquer célula diploide humana contém 23 pares de cromossomos homólogos, isto é, 2N igual a 46. Isso, uma célula diploide. Desses cromossomos, 44 são autossomos, servem para serem somados e formar o organismo. E 2 são cromossomos sexuais, também conhecidos como heterossomos. Autossomos e heterossomos. A diferença entre esses cromossomos são as seguintes. Os cromossomos autossômicos são os relacionados às características comuns aos dois sexos, enquanto os sexuais são responsáveis pelas características próprias de cada sexo, a formação de órgãos somáticos, tais como fígado, baço, o estômago e os demais órgãos do organismo, deve-se a genes localizados nos autossomos, visto que esses órgãos existem nos dois sexos. Agora, o conjunto haploide de autossomos de uma célula é representado pela letra A maiúscula de autossomos. Por outro lado, a formação dos órgãos reprodutores, testículos e ovários, que são característicos de cada sexo, é condicionada por genes localizados nos cromossomos sexuais e são representados, de modo geral, por X e Y. O cromossomo Y é exclusivo do sexo masculino. O cromossomo X existe na mulher em dose dupla, enquanto no homem ele se encontra em dose simples. 1X para o homem, 2X para as mulheres. Aqui eu tenho exemplos de cromossomos homólogos, tão homólogos que eu coloquei aqui, 1 e 1. Onde tem o gene A no cromossomo 1 da esquerda, também tem o gene A no cromossomo 1 da direita. Onde tem o gene B da esquerda, também está no da direita. Então, esses cromossomos, tendo o mesmo locus gênico, mesmo local onde o gene está, eles são chamados de homólogos. Do lado esquerdo aqui da tela, eu tenho apenas as hélices mostrando aí a localização dos genes. 2 dominantes, A, totalmente iguais, e 2 diferentes, B. Um dominante, outro recessivo, fazendo heterozigose em B e homozigose em A. Aqui eu tenho 2 cariótipos, lado esquerdo
feminino, mostrando aqui 2x depois do par 23. Os cromossomos X são maiores do que os cromossomos sexuais Y. E do lado direito aqui, uma cromátide ou um cariótipo masculino. Aí eu estou vendo aqui depois do par 22, o 23º par, onde eu tenho um cromossomo X grande e um cromossomo Y pequeno, mostrando a diferença. Os cromossomos sexuais. O cromossomo Y é mais curto e possui menos genes que o cromossomo X, além de conter uma porção encurtada, em que existem genes exclusivos para o sexo masculino. Observe na figura abaixo, que vai ser postada aí, que uma parte do cromossomo X não possui alelo em Y. Isto é, entre os dois cromossomos há uma região não homóloga, ou seja, não tem cromossomo no local. Agora vamos falar do sistema XY. Olha aqui, do lado esquerdo na figura, cromossomo X maior, aqui vermelho aqui em cima, maior quantidade de genes, onde os genes femininos estão. Agora aqui do lado direito, o cromossomo Y menor e em cima aí as condições da localização dos genes masculinos, exclusivamente masculinos. A determinação genética do sexo. Em algumas espécies animais, incluindo a humana, a constituição genética dos indivíduos do sexo masculino é representada por 2A XY, ou seja, a dupla autossômica mais X e Y. E a dos gametas que por eles são produzidos é metade de A, metade de X, quer dizer, a metade da quantidade de A está em X e a outra metade de A está em Y. Ou seja, 22 cromossomos A para X e 22 cromossomos A para Y. Na fêmea ou na mulher, cuja constituição genética é indicada por 2A XX, produzem-se apenas gametas AX. Ou seja, todos os autossômicos estão juntos a X, porque a mulher só produz o cromossomo sexual X. No homem, a constituição genética é representada por 44 cromossomos autossômicos, mais o X e o Y, e há 2 gametas por eles produzidos, 22 para X e 22 para Y. Na mulher, são 44 autossômicos, X e X, e os gametas são 22X, indivíduos que formam só um tipo de gameta. Quanto a esses cromossomos, ou quanto aos cromossomos sexuais, são denominados homogaméticos. Então, mulher, homogamético. Os que produzem os dois tipos são chamados de heterogaméticos. Homens heterogaméticos. Na espécie humana, o sexo feminino é homogamético, enquanto o masculino é heterogamético. Aqui eu tenho a figura da formação dos cromossomos sexuais, masculinos e femininos,
cromossomo X e cromossomo Y. Aqui, formação do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, onde são ligados, né, por dupla fita, são ligados pelas substâncias químicas que vão estar ligando aqui as duas fitas. Aqui também uma animação da formação, da pareação da formação das fitas do DNA. Nessa imagem também uma animação de formação e ligação dos gametas pelas bases nitrogenadas. Agora, nessa imagem, nós vamos ver as bases nitrogenadas. As pirimidinas são uracila, citosina e timina. E as purinas, que são adenina e guanina. Essas bases nitrogenadas que vão formar o DNA, as fitas de DNA. O DNA é composto pelas seguintes bases: adenina e guanina, que são bases púricas ou purínicas, né? E a citosina e a timina, que são bases pirimídicas. Então, nós temos as bases pirimídicas e as purinas. Quem disse isso foram dois cientistas, James Watson e Francis Crick, que apresentaram um modelo conhecido como dupla hélice para a estrutura do DNA lá na década de 50, mais especificamente em 1953, com base nos estudos cromatográficos das bases nitrogenadas realizado por Erwin Chargaff e das imagens de estrutura do DNA por difração de raio-x, obtidas por Rosalind Franklin. Segundo esse grupo de cientistas, segundo eles, uma base púrica se juntava com uma base pirimídica e as bases se apresentavam lado a lado da seguinte forma: adenina com timina e citosina com guanina. Esse emparelhamento era apresentado em duas espécies de fita, as quais são unidas pelas bases nitrogenadas através de pontes de hidrogênio, ou seja, de pH. As fitas estariam girando em sentido de espiral e se combinariam assim. Se uma fita apresentar a sequência AG, CT, CC, a outra apresentará essa sequência TT, AC, GA, GG, ou seja, adenina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, citosina, citosina. Na outra, timina, timina, adenina, citosina, guanina, adenina e guanina, guanina. Isso acontece porque as quantidades de adenina e timina são as mesmas, tal como a guanina e a citosina. Daí decorre que se sabemos a quantidade de um dos pares, conheceremos a quantidade do outro também. Eu espero que nós tenhamos aí tido uma boa aula, que todo mundo tenha entendido e agradeço a participação de todos e vamos aguardar para a próxima aula. Muito obrigado.